Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. Um podcast que faz parte do projeto Garimpo Sustentável, que tem como objetivo maior levantar dados, fazer uma grande pesquisa sobre o setor mineral de Mato Grosso, especificamente dos pequenos mineradores, dos garimpeiros, para ser mais preciso. Quem são, onde estão, quais seus problemas, como estão sendo assistidos pelo Estado, especialmente as famílias do garimpo. Afinal de contas, está ali o garimpeiro, a garimpeira também, tem mulheres que garimpam, mas tem os seus filhos, enfim, está tendo assistência de saúde, assistência de educação. E em vários casos, eles estão em regiões inóspitas do estado de Mato Grosso, que não tem sequer um asfaltamento de acesso. Enfim, são muitas as dificuldades. E nós, da Cor de Mato, em parceria com a Metamate, patrocinados pelo governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos realizando o primeiro projeto que será uma espécie de um censo que apresentará um diagnóstico desse setor tão importante para a sociedade, tanto do ponto de vista econômico, como especialmente no aspecto social. Afinal de contas, são trabalhadores que merecem, sim, o respeito do poder público e um investimento nesse setor para que eles possam ter maior dignidade. Para este podcast, recebemos aqui costumeiramente algumas das principais autoridades do estado de Mato Grosso, conhecedores do setor do minério, mas também conhecedores do setor de políticas públicas. E se falar em políticas públicas e não citar o parlamento, não estamos nos relacionando com os maiores responsáveis pela construção de leis e por fazer com que elas, de fato, entrem em vigor. Antes de anunciar o convidado de hoje, uma pessoa que, além de uma grande liderança aqui na sociedade, eu tenho que apresentar sem essa pessoa eu não daria conta de conduzir esse podcast, afinal de contas, é o gestor do projeto Garimpo Sustentável, é quem pesquisou, encomendado pela Assembleia Legislativa, pesquisou sobre esse setor, levou a demanda para a Metamate, que apontaram outros temas importantes a serem levantados, e a partir daí chegamos a um plano de trabalho que se tornou o projeto Garimpo Sustentável. Ao meu lado, o Dr. Josias, gestor do projeto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ah, Johnny, porque a internet é atemporal, né? O internauta ali é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Agora é o tempo todo ligado na internet, deixou todo mundo 24 horas no ar, buscando conhecimento, buscando informações. Solto no tempo e no espaço. espaço. Solto no tempo, a hora que der tempo, a hora que der. E um assunto pertinente, complexo, né? Delicado. Delicado, né? Nós estamos aí com 10 meses desse projeto, posso dizer, maravilhoso, né? Pelo cunho social, pelo objetivo que ele predispõe. Estamos aí fazendo levantamento de dados, buscando informações, procurando desmistificar essa pecha de que todo garimpeiro é bandido. E a gente chegou nessa fase importante de dialogar com quem tem a caneta. Exatamente. Né? E graças a Deus, a gente está tendo uma boa aceitação. E são pessoas honestas e dispostas a encarar esse desafio que nos enche de esperança. Exatamente. Temos condições de chegar a algum lugar. Então é um grande prazer estar aqui do seu lado, do lado desse nosso convidado, ilustre convidado. Exatamente. Né? Vamos aí dialogar, vamos tentar concluir alguma coisa aí no final, né? Que Deus nos ilumine aí nessa nossa conversa hoje aí. E vamos aí. Vamos para cima, né? Vamos para cima. Eu especialmente tenho um motivo a mais para poder chamá-lo de amigo, porque além de sertanejo, raiz, bruto, ele anda de chapéu. Rapaz. O dia inteiro. Ele até me reclamou quando entrou aqui. Falou, o que você está fazendo sem chapéu? Não conheço você, não. Quem é você? Quem é você? Com vocês, o deputado estadual, reeleito aqui em Mato Grosso para mais 4 anos de mandato. Exato. Deputado Gilberto Catani, fique à vontade para falar um pouco de sua história, para dar aí esse olá especial para a nossa audiência, deputado. E falar, pode contar de você mesmo, depois a gente aborda o tema. A galera quer conhecer quem é esse deputado revolucionário que tem, mais do que exercido um mandato decente, tem encantado as pessoas.
Obrigado pelo elogio. E é sincero. Obrigado, Johnny, obrigado, Josias, pela oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre um assunto tão importante, tão relevante, que é do pequeno garimpeiro, né? Assim como eu sou um pequeno produtor, né? E muitos setores da nossa sociedade foram criminalizados, demonizados durante muito tempo, né? Mas antes de eu falar disso, eu vou falar do seu chapéu. Eu não te conheci... Eu não te conheci só por causa do chapéu. O que eu estranhei, na verdade, foi o tupete. Pô, o cara tira o chapéu e ainda põe um tupete. O tupete tá pequeno. Rapaz. Ele costuma ser maior, viu? Não, e outra, não é que põe tupete, não. Porque tá na moda esse negócio de colar cabelo, né? Então, Aqui não. Pô, mas na roça não, pô. Na roça não tem negócio de moda. Aqui eu sou meio preto, mas sou meio índio também. Então aqui nessa história. Mas olha, eu quero parabenizar vocês pela relevância do tema. Obrigado. Tá? Vocês entendem, eu imagino, que esse tema da garimpagem ele vai envolver o branco, o índio, o ribeirinho, como você falou, as famílias, tá? Tem, por exemplo, o madeireiro. O madeireiro, ele é massacrado como um destruidor de floresta. Mas se você fizer uma área de manejo hoje, o madeireiro não atinge em nada o bioma. Entendeu? Hoje, nos Estados Unidos, inclusive, pode-se fazer a retirada das árvores por helicóptero. Entende? Você corta a árvore e o helicóptero carrega. Enfim, se o homem quiser, ele pode produzir, pode extrair, pode viver da natureza em harmonia com ela mesma. Entendeu? E assim também o garimpeiro. O pequeno garimpeiro, ele é demonizado como se fosse um bandido, né? Como se fosse um matador de índio. Por isso falei que vai envolver também os indígenas nesse tema. Vocês podem ter certeza que vai envolver áreas públicas, áreas de reserva, né? Porque foram todos eles mapeados de maneira muito inteligente, justamente para segurar as riquezas. Para quem? Exato. A quem interessa, né? A quem interessa. Não para a pessoa que está lá vivendo em cima, que está dependendo daquilo ali e está vivendo como um bichinho de estimação, tendo que comer paca e anta, quando ele poderia muito bem estar aí vivendo a vida como qualquer outro ser humano. É tratado como se não o fosse, justamente está dormindo em cima da riqueza e é um pobre, né? Um dependente, dependendo do governo dar ele uma cesta básica ou um prato de comida para ele comer. Assim também é o garimpeiro, o pequeno garimpeiro, né? E o pequeno garimpeiro ainda é pior. Eu imagino que o pequeno garimpeiro, ele, além de ter o peso da máquina estatal, ele tem o peso das grandes mineradoras que pesa sobre ele, né? E que não querem. E isso é uma coisa assim, se o garimpeiro fosse a grande mineradora, também não iria querer. Exato. Porque se ele tem o poder de poder não deixar o outro explorar e ele explorar sozinho, logicamente o ser humano vai fazer isso. Mas de quem é a culpa disso acontecer? É do Estado que não permite a igualdade do trabalho dos dois, né? Que pode muito bem coexistir. Olha, a gente tem desenvolvido esse trabalho e a gente ainda não conseguiu concluir exatamente quem está por trás dessa morosidade que atinge só o pequeno, mas parece que não atinge tão em cheio assim os grandes. Tanto que tem muitos grandes trabalhando aí. Então, o senhor está dizendo que pode ser que seja uma articulação do próprio grande minerador para que o pequeno, o garimpeiro tenha dificuldade? Você acha que esse pequeno garimpeiro atrapalha esses grandes negócios aí das grandes mineradoras? Não, eu tenho certeza que ele não atrapalha. Tanto que eu falei que os dois podem coexistir de uma maneira muito, muito benéfica até. Por quê? Porque o pequeno garimpeiro, ele inclusive vai vender a extração dele para o grande, entendeu? É como se fosse um tirador de leite, como eu sou. Sim. Sem a indústria eu não sou nada. Eu dependo da indústria para poder vender o meu leite, né? Mas eu sou pequenininho. Aí tem o grande produtor de leite que às vezes tem a indústria, ele vai me comprar o meu leite. Assim também é o cara que extrai na mineração. Ele depende do grande também em certas circunstâncias, né? Por exemplo, o que adianta você ter ouro se não tivesse para quem vender? Então você depende também do grande. E os dois podem coexistir. O que eu me refiro nem estou culpando aqui as grandes mineradoras, estou culpando justamente o Estado que deixou chegar nessa situação, entende, Johnny? Por exemplo, o Estado, quando eu digo o Estado, é a federação, é tudo, né? Que, por exemplo, você... não pode garimpar na Amazônia, porque isso e aquilo. Tem um monte de empresa estrangeira garimpando na Amazônia, todo mundo sabe disso, entendeu? São as que mais garimpam. E voltando a falar da madeira, são as que mais tiram madeira também, já direto para exportação, porque são de lá, já levam para o país dele. Ou seja, vem aqui buscar nossa riqueza e leva embora e não permite que um brasileiro nato, que vive e mora na Amazônia, desde quando nasceu, não pode garimpar para achar o seu ourinho e vender. Dizem que tem algumas ONGs aí disfarçadas de defensoras do meio ambiente, mas que estão ali extraindo, inclusive, às vezes, uma parceria com os próprios índios, né? Com certeza. Veja bem, o índio, no meu entendimento, ele não tem absolutamente nada
de diferente de mim e você. Quando você falou que você é meio índio, eu também sou. A minha avó era bugra. A mãe do meu pai é uma bugrinha. Lá no sul a gente chama bugre. Não é taxativo, não. É como é chamado e tal. Assim, o Brasil é miscigenado. Nós temos, todos nós temos sangue das 3 etnias que chegaram aqui no começo, que é o índio, o negro e o branco. Aí saiu o cafuso, o mulato, aquela coisa toda. Mas o que acontece? O índio, de uns tempos para cá, ele foi tratado como se ele não fosse igual a eu e você. E esse é o verdadeiro... Ele é um bichinho de estimação. Por exemplo, as pessoas lá dos Estados Unidos pagam um absurdo, do estrangeiro pagam um absurdo para vir aqui olhar uma aldeia indígena. E chega lá e vai olhar o índio. Nossa, que bonito, né? Não, que legal e tal, essa coisa toda. Como se fosse um bichinho de estimação. Se eu fosse um índio, eu ficaria brabo com uma situação dessa, né? Nervoso. Porque ele é igual a nós em tudo. Porém, todo o direito foi tirado dele. Entende? E agora, quando você vê alguém tentando, por exemplo, aprovar que eles possam minerar, que é o assunto que nós estamos em pauta aqui, porque foi tentado fazer isso, nossa, virou um absurdo. Inclusive, usaram até os próprios índios como massa de manobra, dizendo que vão acabar com eles, né? Que vão acabar com a cultura, isso, aquilo. E a gente sabe muito bem que as terras indígenas aí, tem áreas indígenas aí que tem muito diamante, muito ouro, muita riqueza. Tem, como diz o Bolsonaro, tem uma tabela periódica inteira, exatamente, né? Debaixo da terra. Nós temos tudo, né? E está tudo sem poder explorar. Deputado, o senhor é muito importante nesse projeto, porque essa questão social, né? O garimpeiro, ele, como já foi abordado aqui, foi virado as costas para essa triste realidade que é esse garimpeiro largado lá. O senhor é um assentado, né? E pode ser colocado como, nem por analogia, como realmente como Sim. igual a situação desse garimpeiro. Hoje, o assentado tem um olhar, tem política pública, né? Tem o governo que foi lá e deu um título depois de muitos e muitos e muitos anos. O que esse projeto a gente identificou e está identificando ainda, nesse primeiro levantamento de dados que a gente foi fazer, é justamente não ser injusto. Porque a gente sabe que os órgãos fiscalizadores, eles usam a mão pesada do Estado para ir lá prender, não deixar, tal. Beleza, está fazendo a função, certo? Só que eles já estavam lá há 40 anos, há 50 anos. Ao invés de simplesmente ir lá prender, tacar fogo, fazer com que eles passem muito tempo amedrontados, porque eles querem legalizar. Mas é o Estado que vai ter que dar um jeito de fazer isso aí. Não seria o caso dessas regiões, né? Onde é uma região tradicional garimpeira. Para essa região, vamos ter um olhar diferenciado, vamos pegar a lei que já tem e tentar aplicar naquela situação, né? Certo. Como foi feito para o assentamento. Eu acho que o que o senhor tem de experiência, o que o senhor acha que por analogia, daria para a gente aplicar nessas regiões, né? Um exemplo dessa região, por exemplo, Juruena, lá no região tradicional. Tradicional, garimpeira, o pessoal está lá há 40 anos. Existe essa questão essa peixe, né, que degrada. Então, mas se tiver uma política, eles podem recuperar essa área. Claro. Tranquilo. Claro. Pode ter uma diversificação de atividade. Claro. Né? Sustentabilidade. Claro. Pode ter uma responsabilidade social. E vou dizer para o senhor, todos eles que foram pesquisados, falaram, rapaz, me fala como que eu vou fazer. Eu quero fazer. Isso. Eu quero fazer. Me fala como regra que é clara, A regra né? é clara. Vamos capacitá-los. O senhor, com esse exemplo, né, que o senhor tem muita essa informação da parte de assentamento, tem como a gente aplicar algum trabalho junto à Assembleia para esse pessoal? Dá para fazer um trabalho aí? Claro que sim. Eu não sei se na Assembleia, porque quem rege a questão de mineração é federal, né? Mas hoje nós temos parceiros bons na próxima legislatura e com certeza nós temos deputados muito bons que foram eleitos aí, que eu acho que a gente pode sim, através da Assembleia, solicitar, fazer em conjunto com a federação. Mas veja, por que... primeiro, nós não estamos aqui defendendo ilegalidade nenhuma. Nenhuma, absolutamente. Jamais. O ilegal ele tem que ser punido. Tem que ser punido. Né? Agora, por que os garimpeiros pequenos estão agindo na ilegalidade? E eu vou fazer novamente a comparação com o madeireiro. Por que o madeireiro pequeno, que precisa às vezes tirar lasca para fazer uma cerca no seu sítio, está agindo na ilegalidade? Porque é praticamente impossível legalizar, meu irmão. Exatamente. Você entendeu? Porque a lei é como se fosse, por exemplo, um cara que tira leite e faz queijo no sítio. É eu todinho, né? O cara tira leite e faz queijo. Ele não pode vender no mercado. Por quê? Porque a legislação que existe obriga ele a fazer um laticínio como se fosse a Parmalat. É a mesma legislação. Ele não consegue fazer um pequeno laticínio artesanal, entendeu? Assim também com o garimpeiro artesanal. Agora, o cara começa como garimpeiro artesanal, tem que ter uma legislação para ele. Específica, para que ele né? possa... mas ele vai agredir o meio ambiente. Cara, o cara com uma bateia,
O cara com a bateia não vai agredir meio ambiente nenhum, entendeu? Ah, mas ele não vai ficar na bateia. Claro que ele não vai ficar na bateia, mas quando ele passar por uma draga, quando ele passar por uma PC, é porque ele já cresceu. Já teve e aí você vai, conforme ele vai crescendo, ele vai se estruturando e ele vai chegar até a mineradorazinha dele pequenininha e a outra mineradora e assim vai. Esse é o caminho, entendeu? Por exemplo, já mapearam esses caras? É como você falou na abertura do programa, quem são eles, o que eles fazem, onde vivem, né? Por quê? Porque você tem que mapear quem são essas pessoas. Exato. Você não pode cometer Aí o que acontece? O cara tá agindo na ilegalidade porque é impossível ele ser legal, certo? Como é impossível ele ser legal e ele só sabe fazer aquilo, ele vai fazer de qualquer jeito. Exato. Entendeu? Então ele vai lá, aí ele tá ilegal. Ah, você tá defendendo a ilegalidade agora. Não. Eu tô dizendo, contando toda a história, pintando um quadro de como acontece. Aí, ao invés de dar a esse cara a oportunidade de se legalizar, de ser uma pessoa, né, que não seja marginalizado, o que eles fazem? Eles vão lá porque ele conseguiu comprar um CBT para puxar um motor, um B8 aí, com a draga para levar para beira de um rio, porque ele conseguiu... Ele taca fogo. Taca fogo, né? Ah, mas tacaram fogo numa PC. Claro, o cara achou uma veia de ouro, ele trabalhou. Você sabe quanto o cara cavoca com a pá para poder achar um filão? Rapaz, é coisa incrível. Entendeu? Quando há, fora os que cavucam e não acham. Não, e os que cavucam e não acham, entendeu? Às vezes o cara cavuca um ano para achar, ou 2 ou 3 anos, e ele não desiste. Né? Então, é assim, ó, o que acontece? Tá tudo errado. Só que tá errado propositalmente. Porque todas essas pessoas que estavam no poder antes criaram essas leis, essas regras, essas práticas, entendeu? Para que eles pudessem ficar dependentes do Estado. Exatamente. Quando vocês falaram sobre o medo, né? Da pessoa ver, e o senhor ligou aí com os assentamentos, a pessoa vê, por exemplo, um garimpeiro, quando ele vê uma caminhonete da SEMA ou do IBAMA, os menininhos saem correndo, chorando e tal. Nos assentamentos, meu irmão, é a mesma coisa, só que a caminhonete é do INCRA. Só isso. Quando o INCRA chega num assentamento, os nossos filhos falam, pai, o INCRA chegou, pai, o INCRA chegou. Porque a conversa que tem lá é que vai chegar primeiro para pedir dinheiro. Né? Eu não estou falando de hoje, tá, pessoal? Estou falando como sempre foi. Como era, né? Porque eu estou há 23 anos no assentamento. Hoje, graças a Deus, isso acabou e mudou. Tá? Hoje chegam lá, como chegaram agora no meu assentamento na semana passada, e falaram, ninguém veio aqui para tomar nada de ninguém, viemos aqui para legalizar. Quando se fala em regularização, você regulariza o que está irregular. Entendeu? Então, assim como tem a regularização dos assentamentos, tem que ter também dessas pessoas. E, novamente, eu digo, dos pequenos madeireiros também. Mesma coisa. Porque é uma espécie de distração, entende? É uma espécie de distração. E o madeireiro não agride o meio ambiente, mesmo no tradicional. Quando você vai para o mato, que você faz medição. O plano de manejo, você separa por quadrantes, né? E aí, em cada um, você vai identificar as árvores que estão maduras. Você vai identificar as árvores de semente. Você vai verificar as árvores que vão estar prontas daqui 5 anos, 4 anos, 10 anos. Tudo você identifica com uma plaqueta, com um chip, entendeu? E quando a pessoa vai buscar, ele vai com uma máquina chamada skid, e ele vai desviando as árvores grandes, chega naquela árvore que daí depois o rapaz já derrubou, cortou ela, levanta ela do chão e ele vem por outro caminho. Essas árvores dele passou, com 3 dias, elas estão todas de pé de novo, porque ele só empurrou. Onde a árvore caiu, abriu uma clareira, e aquelas árvores menores agora pegam o sol e elas vão vir muito mais rápido, entendeu? E ele só tirou aquela árvore e foi embora. Você entendeu? Então, assim, tem como você fazer um sustentável. Seria uma vergonha para o ser humano se não tivesse. Exatamente. Porque nós conseguimos hoje, nós saímos aí de um radinho Motorola, né, motorrádio, né, que nós escutava lá na beira da rede, lá no barraco. Com anteninha vermelhinha na ponta. Com anteninha vermelhinha na ponta, que você botava um bombril para pegar minhoca quando estava bem longe. Nós saímos disso, gente, para um celular, onde você consegue falar com uma pessoa que está no Japão em tempo real, na sua frente. Entendeu? Agora, será que nós não conseguimos fazer um projeto para que as pessoas possam desfrutar das bênçãos de Deus na natureza de uma maneira sustentável? Isso serve para agricultura, para madeireiro, para tudo. Entende? Eu acho que nós estamos numa época que nós temos que realmente cuidar do nosso planeta. Mas ninguém cuida do nosso planeta sem gerar riqueza e alimentação. E tem um detalhe, né? A gente está falando de um setor basilar para o mundo, para a sociedade, porque nem o agronegócio é tão matéria-prima como o mineral. O agronegócio precisa do calcário. E o calcário. Peraí, mas fez um buraco, uma cratera para encontrar ouro. Tá, mas estão desbastando o morro, atrás de morro aí, para tirar o calcário também. Então, quer dizer, tudo feito com responsabilidade, com critério, é possível que seja feito. São riquezas que a gente precisa movimentar, né? Johnny,
Se o homem conseguiu fazer um buraco, ele não consegue tampar? Uai, exatamente. Entendeu? É só uma questão de legislação. Exatamente. Meu irmão, você vai abrir aqui, você vai ter tanto dinheiro que você vai tirar aqui, tantos quilos de ouro você vai extrair aqui, né? Você vai fazer uma média, depois você vai ter que, depois você vai gastar um pouquinho a mais, você vai tampar esse buraco, deixar tudo como era. E vai servir até para a própria agricultura. Exatamente. E Ou pode você ser um buraco. Pode tampar esse buraco, inclusive, com material enriquecido. Né? Enriquecido. Você movimentou a terra, os macros, os micronutrientes. Rapaz. Lá em Guarantã, a gente visualizou lá, deputado, um garimpeiro, né? Chegou lá na época da Sudeco lá. E ele, depois de garimpar há muito tempo, conseguiu deu uma certa estabilidade. Ele via aquela imagem feia, né? Porque o garimpo tem, infelizmente, o buraco e tal. A visão dele não é bonita. Não é bonita. Mas é pequeno, né? Queria nossa, né, irmão? É igual a nossa. Olha, me inclui fora dessa. Você de tupete não serve. Né? Aí, deputado, ele depois de conseguir um recursozinho, ele falou, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa diferente aqui. Ele conseguiu trabalhar, se organizou, um cara muito, muito inteligente, astuto. Ele passou a querer fechar aqueles buracos. Então, quando ele abriu o buraco, tinha todo um jeito lá de abrir, que ele passava a terra estéril de um lado, a terra gorda, que é aquela primeira terra lá que ele tirou do outro. Resumindo a ópera, alguns buracos ele cria peixe, tem a piscicultura lá na propriedade dele, e a maior parte ele voltou aquela terra gorda, com um ano o capim estava brotando ali e soltou vaca lá. Hoje ele tem 150, 200 vacas lá, que praticamente já é um subproduto daquilo que antigamente era feio, ele conseguiu organizar e continua garimpando, né? O filho dele hoje estuda, acho que faz geologia, tudo em cima de estudo. Né? Ele conseguiu ficar na terra de 10 irmãos que vieram lá no final dos anos 70, só ficou ele. Porque a agricultura não foi suficiente, a agricultura malária, a agricultura que não conseguia vender o produto, malária, mas tudo que tinha lá no final de Guarantã, não segurou 9 parentes dele, ficou só ele. Hoje o filho dele, ele conseguiu convencer o filho, a filha estuda em Guarantã, ajudam ele lá, a mulher está lá junto lá. É um exemplo que nós temos aí de que realmente tem solução. Tem saída. Infelizmente, não é barato. Hoje um projeto, né, de lavra garimpeira, é obrigatório o projeto de fechamento dessa mina. Né? Só que se você capacitar e começar certo, você consegue. Claro. Consegue. Claro. Né? Então, nós precisamos hoje desse apoio ao governo. Né? Ele precisa... Hoje, a União ela é privativo dela legislar. Né? Sim. Mas você pegar acima, você pegar os municípios, trabalhar qual que é a realidade de cada município, principalmente esses municípios que nós temos, que é a tradição. Sim, os tradicionais. Os tradicionais. Né? Vamos pensar nele. Quer dizer, né? Eles pegaram municípios tradicionais de décadas de garimpagem e, em alguns casos, transformaram em unidade de conservação. Espera aí, poxa, mas já trabalha há décadas aqui o garimpo, agora você transforma numa unidade de conversa. Vamos sobreviver do quê? E não deram alternativa de sobrevivência para aquela. O município de Alto Paraguai, ele está dentro de uma APA. Dentro de uma APA. Sim. Então, temos que sentar. É igual foi falado do princípio, é complexo. É um assunto que a gente vai conversar, mas precisamos conversar, levar isso aqui para a Assembleia. Sim. Nós temos um projeto de lei. A Metamate, ela é parceira nossa nesse projeto. E o doutor Antônio João, ele é o técnico responsável. 50 anos de Metamate, né? Está lá desde o princípio. E tem informações de cada ponto desse pesquisado, deputado. Nós precisamos juntar um corpo, né? A gente sabe que lá na Câmara... Lá na Assembleia tem as câmaras temáticas, tem a CCJ, tem o Avalone lá. Nós precisamos, pelo menos, pegar esse projeto, pelo menos, e entender, porque nós vamos ter subsídio, documento que vai subsidiar realmente. Né? Foi pesquisado esses dois municípios, uma série de perguntas, inclusive, um fato engraçado, todos eles nós tivemos que voltar, porque na primeira vez que nós íamos, a caminhonete preta nossa e a branca da Metamate. Não aparecia ninguém para pesquisar. Não veio. Se esconde. Uma da Polícia Federal, outra da SEMA. Se for com a faixa amarela no assentamento, você não vai conseguir nada. Não, e o pior que é o seguinte, para a gente tentar provar, né, que nós estávamos lá para poder fazer uma pesquisa social. Benéfica. Confiança, né? Então, foi trabalhoso, até mando um abraço para todos, porque realmente se eu lá, eu não agiria diferente. Claro, porque a gente é oprimido a todo momento, só vê... Então, mas nós precisamos tocar à frente. É uma população que está
e que precisa ser enxergado. Eles estão na clandestinidade, isso não interessa, não é benéfico para eles, muito menos para o governo, que não arrecada. Exato. Né? Então, precisamos juntar essas forças aí. E acho que o senhor está vendo a matéria, o senhor, acho que pertence a uma comissão de direitos humanos, eu acho que também na Assembleia, né? Tem sim a Comissão de Direitos Humanos lá e nós pertencemos a ela, sim. Isso é importante, essas políticas, né? Trabalhar essa parte lá, porque eles são... É igual os índios são vistos lá como uns bonequinhos, esses garimpeiros são vistos como... Marginais. Nós também. Nós dos assentamentos também. Agora, falando ainda dessa questão dos garimpos nas cidades e tal coisa, eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que a maior área de garimpo que tem é aqui no entorno de Cuiabá, não é? Diária? Na verdade, a maior e a mais organizada do estado é de Peixoto. Não, sim. Peixoto é tradicional, né? Mas o que eu tenho visto aqui pro lado de Poconé aí é gigantesco aqui, né? Tanto é que essa semana passada tinha gente garimpando dentro diz ele que não, né? Ele falou que não estava garimpando, não estou julgando ele se estava ou não estava, mas a prefeitura disse que ele estava garimpando dentro da cidade, né? Onde ele ia construir um prédio, parece que estava aproveitando e pegando lá, aqui garimpando. Em Poconé ou em Cuiabá? Não, aqui em Cuiabá. Não, diz que está tendo. Mas essa história é antiga, viu? Né? Tem dois anos que eu ouço falar disso, então, de gente do patrimônio cultural. Mas na semana passada veio à tona. Embargou a construção, lá. a obra, porque estava garimpando em vez de fazer a obra. Né? Eu tenho um amigo de família tradicional que falou, Johnny, invadir a casa da minha avó. E a gente foi lá reclamar, o cara falou, você baixa a bola, senão vai sobrar problema para você. Pois é. Então, só que assim, o Mato Grosso está em cima de um lençol de riqueza. Exatamente. Entendeu? Nós temos esse lençol de riqueza e todo mundo sabe disso, entende? Então, nós não podemos deixar que o povo do Mato Grosso não desfrute disso. Exato. Entende? Nós precisamos realmente fazer alguma coisa para que desfrute disso. E lá na Assembleia você pode contar comigo até debaixo d'água. Vamos contar sim, deputado, porque se não for pela via legal, de outra forma vai ficar como está. Claro. É mais fácil falar, não, isso é um problema e tal, mas e aí? Né? Hoje vão virar as costas. Inclusive tem problema aí de evasão de divisas, tem uma série de coisas para serem Sim, teve até uma CPI, né? A CPI da sonegação lá, que incluiu uma das pernas lá. Acho. Incluiu, mas só que ali foi meio direcionado, no meu entendimento. Posso estar enganado aqui, mas foi meio direcionado para o agronegócio, alguma coisa desse setor, né? Não pegaram muito na questão da mineração, né? Mas a gente sabe que a mineração, ela por ser a sua maioria sem condições de legalidade, quem é ilegal não vai gerar divisa nunca. Né? Exatamente. Não tem como. Né? Por baixo. E o Estado perde, o município perde. Né? Hoje, como se organizaram, Poconé tem uma arrecadação de compensação financeira gigante. Guarantã, Peixoto, aquela região também. E esses pequenos, uma das formas que nós temos de legalizá-los é via cooperativa. Né? Existem várias, né? Existem várias cooperativas. Pelo menos em Guarantã, eu acho que tem. Em Peixoto tem Cogavep duas. Lá, né? De Peixoto, ela se organizou, acho que deve ter uns 15 anos, que ela está bem organizadinha. Né? A gente esteve lá pesquisando, conversando lá, vendo... Eles são tidos como case de sucesso. E, de fato, são. Estivemos em Minas, lá agora recente, e eles foram colocados lá como exemplo de cooperativas. Né? Muito bom. O assentamento também tem esse pensar de associativismo, de se organizar, né, deputado? Sim, com certeza. Inclusive, nessas regiões tem muito assentamento. E aí você entra num paradoxo aí. Peixoto, Matupá, Guarantã, que são regiões também ricas em minério, tem muitos assentamentos. O cara que é assentado, ele não pode desfrutar também da mineração. Entendeu? Nem do turismo, nem nada. Por quê? Porque foram negligentes conosco. Né? Eles nos deixaram em cima da terra num contrato que até o 10º ano nós teríamos o nosso título de propriedade. E eles nunca deram o título de propriedade para os assentados. Não, não existe nenhum assentamento que eu conheço com menos de 20 anos. Pode ser que tenha, eu não conheço, né? Pelo menos aqui no estado do Mato Grosso. Todos estão de 20 anos para frente. Eu fui ciprado no INCRA em 98. Então, eu estou há 23 anos em cima da terra. Na época, eu era um menino. Né? Hoje, já estou... já subi no pico do morro, estou descendo. Né? Então, você vê... E nesse tempo todo, nós não tivemos título de propriedade. Então, o cara não tendo título de propriedade, a terra pertence ao INCRA ainda. Pertence ao Estado. Né? Quando fala Estado, a Federação. E, por pertencer ao Estado, tem todas umas regras que você está ainda como se fosse chegado agora no assentamento. Assim é com o indígena também. Porque o indígena fala assim, eu tenho uma reserva de 1.500.000 hectares. Mentira, você não tem 1 centímetro, é tudo do Estado. As reservas indígenas pertencem ao Estado. E o Estado faz o que quer com o coitado do índio. Entende? E agora, nesse governo,
está sendo incentivado que eles possam minerar, que eles possam trabalhar, que eles possam produzir na grande agricultura mecanizada. E eles estão tendo sua independência financeira, estão de fato vivendo, né? Rapaz, tem depoimento de indígenas, principalmente em Campo Novo do Parecis, que eles choram de alegria, de poder ir numa churrascaria, levar a família dele e falar assim, agora eu que pago, entendeu? Eu pago, porque antes ele tinha que pedir esmola para poder comer. Né? Para poder, ia lá levar algum deles no médico, tinha que pedir uma quentinha ou uma coxinha de frango para ele comer para voltar para casa, né? E hoje não. Hoje ele vai com a caminhonetona, vai lá, paga a conta dele, né? Hoje, o Campo Novo Parecis, os indígenas lá, os Parecis, eles são a terceira maior economia do município deles, entendeu? Então você vê, e isso que estão desfrutando do soja, né? Da plantação mecanizada. E não podem vender o seu soja, até hoje. Olha só, falam muito sobre racista. Eu não sei se a gente sai um pouquinho do tema aqui, mas ele basicamente é a mesma coisa, porque é uma discriminação que nós estamos falando aqui, né? Veja bem, aqui tem uma terra indígena, e do lado da terra indígena você tem uma fazenda, né? A terra indígena tocada pelos índios e aqui é um branco, né? Eu sou branco, posso desmatar e posso plantar aqui na terra. O índio não pode. Por que ele não pode, Johnny? Só porque ele é índio. Só porque ele é índio. Aí depois eu desmatei, suponhamos que o índio também desmatou aqui, né? Vai plantar de qualquer jeito e tal. Eu posso plantar semente transgênica. O índio não pode. Por quê? Porque ele é índio. Aí depois, o índio planta, aí chegou a hora de nós vender, né? Eu plantei e o índio plantou. Eu chego nessas grandes empresas aí, vendo meu soja, vendo até o soja do ano que vem, se eu quiser, né? Eu faço uma CPR e vendo meu soja, né? O índio não pode. Ele tem que vender para mim poder encaixar no colar, porque ele não pode, porque ele produziu em terra que não podia ter produzido. Por quê? Só porque ele é índio, certo? Aí eu resolvo pegar toda a minha terra e arrendar ela para você por 10 sacos por ano, e eu vou morar no Rio de Janeiro, né? Lá no Arraial do Cabo, né? Cabo Frio, por ali, né? E de boa, né? E você vai me pagar aí uma nota preta por ano, eu vivo muito bem, nunca mais preciso me incomodar, e boa. O índio não pode. Por quê? Porque ele é índio. Você está entendendo? Isso que é racismo. Exato. Isso que é discriminação. Entendeu? Mesma coisa o garimpeiro. Mesma coisa o assentado. Exato. Entendeu? Eles criaram leis para manter essas pessoas miseravelmente na mão deles, para dominar isso, e é isso que nós temos que quebrar. Exato. E isso você não consegue quebrar em pouco tempo. Porque, por exemplo, para você poder aprovar uma lei dessa no Congresso Nacional, aqui na Assembleia, se puder fazer a nível de Estado, eu me disponho a ajudar quem quer que seja, colocar uma lei que possa beneficiar os garimpeiros. Porém, eu acredito que tem que ser a nível federal. Se for a nível federal, lá são 500 e tantos deputados. Não é fácil, meu irmão, de você colocar em votação, leva muito tempo. E aí vem toda a pressão externa, entendeu? A pressão daqueles que têm interesse que manter essas pessoas assim, dessa maneira. Exatamente. E esse é o grande problema do nosso país. Aqui, o governo federal recentemente publicou um decreto, né? Similar, né? Que também 10.966 sobre a MAP, né? O minerador em pequena escala. Pequena escala, Aqui em Mato Grosso existe um projeto de lei elaborado pela Metamate, sob a regência do Dr. Antônio João, que é o geólogo que nós já citamos aqui. E aí, recentemente, a gente descobriu que esse projeto de lei estava lá na Assembleia, aos cuidados de um parlamentar, mas descobrimos que precisa ser uma mensagem do governo. Sim. Pela característica da lei, precisa sair do governo. E aí, nós começamos até o processo de articulação com alguns parlamentares naquele momento, mas entendeu-se que pela proximidade da eleição não daria para poder desenvolver bem e finalizar esse processo nesse mandato. Então, vamos esperar eleger os próximos e aí a gente faz uma articulação, enfim, de maneira mais concentrada. Mas eu acho que a gente tem boa expectativa, né, Josias? Até porque existe, né, um alinhamento. União, governo, municípios, esse alinhamento na questão mineral, deputado. Né? Tem, né, como o Johnny colocou aí, essa lei, né, esse decreto que foi colocado agora para o minerador de pequena escala. O ministro Adolfo Sachida, do Ministério de Minas e Energia, também está preocupado, né, e tem uma atenção toda voltada para 2023 para esse pequeno minerador, tudo ligado ao pequeno minerador. Beleza? Beleza. O que nós precisamos fazer enquanto no mesmo time? Deputado Catânia, Assembleia Legislativa, governo, colocarmos leis políticas aqui para a gente conseguir legalizar os nossos garimpeiros
Tem que envolver a ANM, porque existem 2 tipos de garimpeiros hoje, o irregular e o ilegal, né? Ilegalidade, geralmente, é aquele que está em território indígena. Esse aí a gente não tem como você... Hoje tem lei. Se você pegar e colocar uma consulta pública, você pode minerar em território indígena. Só que isso é complexo. Quem consegue são os grandes, né? O pequeno, ele não consegue, né? Não vai conseguir. Porém, a gente precisa pegar essas leis, esse alinhamento, né? O ministro Adolfo Sachida, inclusive, colocou que a pesquisa, o trabalho vai ser na linha horizontal. O que significa? Que as políticas vão tentar pegar todo mundo subir junto. Vamos subir junto, né? Pegar esses pequenos aqui. E os municípios, através do Estado, eles têm condições de mapear quem são esses que podem atender essa questão da mineração. E a maior parte dos detentores do subsolo, que é o que causa a ilegalidade, nesse caso dessas regiões garimpeiras tradicionais, que eles estão ali, geralmente superficiário, anuil, mas o detentor do subsolo, não. Então, ele está realmente legal, porque ele está extraindo minério que é da União, outorgado por uma estrangeira. Então, ele está realmente legal. E, nesse caso, se a gente conversar, tem condições de via Assembleia, governo, né? O governo que vai mandar essa... Como chama que você falou? Mensagem. Essa mensagem de governo. Para a gente poder trabalhar. E esse decreto, esse projeto de lei que o Sr. Antônio João minutou, ele simplifica isso. Onde já funciona isso? Simplifica e barateia. Tira a morosidade, dá celeridade, baixa custo. As 3 licenças, você apenas não significa liberar. Não significa liberar. Significa simplificar para o pequeno. O senhor assentado, duvido que se fosse simples, um monte de gente já era pequeno agricultor, já grande agricultor. Desburocratizar. Exato. Entendeu? Então a gente precisa... Empoderar municípios para que façam essa primeira etapa, inclusive, do processo, porque fica concentrado tudo na SEMA, isso é um dificultador. Pouco servidor, com certeza. E isso já funciona. No Pará, já funciona na Bahia, já funciona em Minas Gerais. Você entendeu? Então, temos onde socorrer. E olha que a mineração do Estado é exemplo para o Pará, deputado. Você entendeu? Tem como a gente fazer um pool de um grupo para pensar isso. Você entendeu? Sim. O senhor está de parabéns em aceitar um tema complexo, porque se a gente abre um tema desse aqui, Johnny, leva uma pedrada do pessoal do meio ambiente, é coisa absurda. Sim, claro. Tá louco, rapaz, é degradado. Não existe. A gente fala sempre, nas viagens que nós fizemos aí, o nome do projeto é Garimpo Sustentável. Provocativo mesmo. Sim. A maior parte fala, rapaz, eu duvido, isso não existe. Então, é que você está cheio de informação, vamos buscar conhecimento acima do tempo. Estão envenenados. Quando se fala do meio ambiente, veja bem, pega o Greenpeace, pede para o Greenpeace quantas árvores eles preservam em pé. Eu pego 10% do menor produtor rural do estado do Mato Grosso, 10% da reserva que ele tiver, e eu pego todas as ONGs do meio ambiente, se eles tiver mais do que elas, eu troco de nome. Eles não têm nada. Eles não fazem nada pelo meio ambiente. Exatamente. Não existe um ambientalista melhor do que o produtor rural, principalmente que está na área da região amazônica. Não existe. O cara comprar uma fazenda de 1.000 hectares, Johnny, 1.000 hectares, ele paga pela terra toda. Ele paga o ITR de toda a terra. E ele só pode aproveitar 200 hectares. 800 hectares ele tem que deixar intocável. E esses 800 hectares, ele responde civil e criminalmente. Se o cara for lá caçar uma cutia, ele tem que pagar uma multa. Se o cara tacar fogo na terra dele, a culpa é dele. Entendeu? Então, ele tem que cuidar dos 800 hectares. Nenhum ambientalista no mundo é melhor do que o produtor rural. Outra coisa que o senhor falou, que eu acho um absurdo, é nós não sermos dono do subsolo. Então. Isso é um problema que, logicamente, nós não podemos resolver. Também tange aí a federação e a Constituição, né? São cláusulas da Constituição. E eu digo aos senhores que só existe aqui. Só aqui? Só aqui. Não, isso é um absurdo, né? Você ter uma propriedade e não ser dono dela, só da casca. Outra coisa absurda, deputado, é a profissão de garimpeiro não é regulamentada. Pois é. De prostituta A gente começou animado, rapaz. A 200 por hora a gente... Estão querendo regulamentar do ladrão. Estão querendo regulamentar do ladrão. Ave Maria. Exatamente. Estão querendo. Já existe projeto para regulamentar do ladrão, mas do garimpeiro, não.
Fazer uma pausa aqui. Vamos fazer um ponto e vírgula aqui, né? Nós passamos batido. Até setembro, a gente deu um carro para cada convidado que aceitava o convite aqui do podcast, né? Agora, no mês de outubro, nós mudamos o brinde, agora é uma pequena caneca. Eu espero que o senhor aceite de coração, porque é de coração também, um pequeno mimo, uma lembrança aqui do podcast Garimpo Sustentável, uma caneca personalizada que está aqui à sua frente, o senhor pode abrir. Era um carro? Era um carro. Até setembro. Até setembro. E o convite... Ô, meu irmão, bacana. Olha a Muito faca! obrigado. Legal. O senhor pode abrir aí. Para colocar uma água aí, né? Para molhar a palavra, né? Nós estamos bebendo água. Eu vou abrir porque o laço é amarelo. Aí, ó. Tá vendo? Fosse cor de rosa, eu abriria do mesmo jeito. Olha aí, rapaz, que legal. Se eu colocar na mesa do senhor lá, quando tiver... Com muita honra, com muito orgulho. O trabalho de vocês é magnífico. Obrigado. Principalmente nesse quesito de hoje aqui. Eu não vi a hora de chegar aqui e falar sobre isso. Olha que rapaz, bom. Personalizado. Uai. Rapaz, que chique. O senhor estava reclamando que o pessoal não está passando a terra pro seu nome lá e a xícara já está. A xícara já tá. A xícara já tá. Não, mas graças a Deus o Bolsonaro vai nos dar o título. Vai, né? Era essas párias que nós tínhamos no nosso país aí que sempre nos prejudicaram. Precisamos eleger ele agora dia 30, né? Com certeza, com certeza. não podemos perder isso de forma nenhuma. Se Deus quiser. E ele está certinho, ele dá o combustível para a gente buscar legalizar. Quando a gente faz questão, deputado, de vir conversar com o deputado, de colocar isso aí, é porque a gente está preocupado de fato. De verdade. A gente poderia fazer como antigamente fazia, ia nos assentamentos, vender ilusões, ia lá nos garimpos, vender um monte de projeto furado. Mas não, a gente está aqui tentando desmistificar esse tema, né? Socializar. Principalmente eu não tenho conhecimento técnico para debater sobre o tema, mas eu tenho uma vontade gigante de fazer com que aqueles pobres garimpeiros que estão lá há muito tempo tenham orgulho de falar, eu sou garimpeiro. Exato. Meu filho é garimpeiro. Exato. É profissional, está aqui, estamos buscando novas técnicas. Exato. E depende de nós. Não depende de ninguém, depende de nós. Claro. Nós temos que fazer a nossa parte. Claro que sim. Claro que sim. Agora em dezembro, né, Josias? Dezembro. A gente vai promover um grande encontro, né, dos stakeholders, né, das pessoas interessadas, das instituições interessadas nesse tema. É um evento de encerramento desse primeiro ciclo de pesquisa, de levantamento de dados, de diagnóstico do projeto Garimpo Sustentável. Então, o senhor já está convocado. Nem Contem convidado. comigo, não me deixe de fora. Por favor. Então, inclusive, fique à vontade para já ir avisando as instituições que o senhor conhece, que tem uma certa correlação com esse tema, que nós iremos fazer uma visita pessoalmente lá no gabinete para levar o seu convite e para deixar alguns convites extras para que o senhor possa também, como um parceiro do projeto Garimpo Sustentável, estender esse convite a outras autoridades, né? Exatamente. Com certeza. Contem comigo. Contem comigo. Pode contar. Até porque, deputado, obrigado. A gente vai contar de verdade, porque nós temos um problema sério quando a gente debruça em certos projetos sociais. A gente corre o risco de ficar com paixonite. Sim. E o senhor fica à vontade de chegar em dezembro, quando a gente fizer o fechamento, apresentar o projeto e falar, vocês estão totalmente errados. Sim. Isso que vocês estão vendo não existe. Você entendeu? Sim. É justamente isso que a gente precisa. É disso que esses garimpeiros lá precisam. Sim. E eles estarão no evento. É um evento que o projeto vai subsidiar as despesas dos representantes das cooperativas, dos pequenos garimpeiros que nos receberam lá em seus garimpos. Exato. Então, as principais lideranças estarão dentro desse evento. Então, vai ser bem interessante. Muito bom. Nesses garimpos pesquisados, deputado, nós vimos o garimpeiro, a mulher do garimpeiro, fomos nas férias agora, o filho do garimpeiro que está de férias, todos lá. Num barraquinho de lona. Eu falo, rapaz, mas por que barraco de lona? Eu falo, cara, porque se a gente fizer uma alvenaria aqui, esse cara vem amanhã com o trator e desmancha. E do jeito que está aqui, nós podemos... Deixa isso para trás, espera passar e volta. Eu falo, cara, mas por que você não vai embora? Aí eu vou para uma periferia, eu não sei fazer nada, eu vou atrapalhar a sociedade lá, meu filho vai virar bandido. Gente, vamos olhar para esse pessoal. Todos os assentados
É exatamente assim. É exatamente assim. Mas por que você... Às vezes o cara tá lá há 30 anos no assentamento e aí ele tá velho. Chegou lá com 50, com 30 já foi. Já foi. Né? E aí a senhorinha lá tá velha, ficou viúva, né? Se ela for para a cidade, ela vai com esse pensamento. Mas por que a senhora não vai para a cidade? Porque... eu vou morrer lá. Né? O cara só fez aquilo a vida inteira. O cara é garimpeiro a vida inteira. O pai dele foi garimpeiro. Era outra realidade. Ele aprendeu daquela maneira. Gente, nós temos que olhar para esse povo como povo. Né? E dar a eles dignidade. Eles não querem continuar da forma que estava. Exato. Não querem. Exato. Vamos colocar para eles o formato. Eles vão trabalhar daqui para frente. Exatamente. Vocês vão trabalhar assim. O governo é ganha-ganha. O governo investe nessa capacitação, documenta, legaliza esse pessoal. Deputado, se vocês estiverem legalizados, podendo trabalhar ali, existem até pessoas, existem bancos, instituições que vão lá e falam, meu amigo, quanto que fica caro para você fechar esse buraco? Está aqui o recurso, pô. Você está em cima do minério, está em cima do recurso. Exatamente. É muito mais simples, eu acho. A gente que muitas vezes demoniza um tema, mas se a gente pensar com cabeças pensantes, tipo o senhor, tipo a Assembleia, com os outros deputados lá, o Johnny, com uma pessoa que está à frente na parte de cultura aí, cabeça antenada, tem solução. Você sabe onde é que está o grande problema, irmão? Tudo que nós estamos falando aqui é maravilhoso. Se nós pudéssemos pegar e fazer isso aqui amanhã nós fazíamos. Ou ontem, nós já devíamos ter feito, né? A gente faria. É porque agora que vocês estão abrindo o tema, agora que vocês vão ver os senhores, a sua empresa, agora que vocês vão ver como vocês vão enfrentar uma batalha. Rapaz. Nós abrimos na Assembleia Legislativa a discussão sobre a janela do soja. Né? O pequeno produtor, pequeno e médio produtor, o plantador de soja, 80% deles são pequenos e médios produtores. Até mais do que isso, mas vamos botar só 80%. Pequenos e médios produtores. Então, ele planta a janela do plantio, no caso, a janela sanitária começava em fevereiro e ia até setembro. A janela do plantio, ela ia então ele podia plantar até fevereiro, certo? Eles reduziram para ele plantar só até dezembro. O que acontece? O pequeno produtor não pode mais plantar a sua própria semente, que a gente chama de semente crioula, né? Que é a sua semente que você faz, né? Eu estou citando aqui o do soja, mas toda cultura pode ter a semente crioula. E aí o cara não pode mais plantar. Por quê? Porque ele tem que plantar aqui onde tem muita chuva, ele tem que gastar muito mais veneno, muito mais, entendeu? Não compensa para ele plantar nessa época. Compensava quando ele plantava até fevereiro. Porque você plantando em fevereiro, você vai colher ela já com menos umidade e tal, uma semente melhor, enfim, uma série de coisas. Um partido político, o PT, entrou na justiça para fazer isso e conseguiu uma liminar na justiça para fazer isso. Então, você veja, assim também vocês vão encarar uma batalha duríssima quando os interesses econômicos dos grandes vierem. Mas esses grandes nunca vão vir aqui falar com vocês. Não, a pressão é articulada, entendeu? Eles vêm de cima para baixo, te moendo como se fosse uma patrola, né? Só que no meu caso, eu encaro isso sem problema nenhum, porque eu não tenho nada. Eu sou um assentado da reforma agrária, não devo nada a ninguém, não devo uma vírgula para ninguém, nem para governo, nem para prefeito, nem para ninguém. Entendeu? Então, para mim, não tem problema nenhum. Né? Mas eles vão usar toda a força da máquina para não tentar deixar essas pessoas ter dignidade. E é cruel isso. Eles são cruéis, entendeu? Principalmente os ideológicos. Aqueles que nem têm grandes empresas de mineração, que não são concorrentes, que nada, simplesmente por causa da ideologia, para poder manter as pessoas na miséria. Entende? Você veja, a ideologia é uma coisa tão terrível. Roraima não tem energia. Sabe por que Roraima não tem energia? Porque a linha de transmissão de energia não pode passar por dentro da reserva indígena. A servidão você tem que ter... E como ela é cercada de reserva indígena, não pode chegar o linhão lá. Você está entendendo? Também não pode ser feito usinas lá, porque a maioria são reservas indígenas e a questão ambiental e essa coisa toda. Deixa uma população de milhões de pessoas sem energia, entendeu? Tem que comprar uma energia cara, porque somente através de motores, né? Ou antes pegava da Venezuela, agora a Venezuela não tem nem como fornecer mais, né? E é o lugar mais rico, se falando de minério, do nosso país. Roraima. Lá em Roraima, toda a tabela periódica, como diz o Bolsonaro, está lá. Está ali. Entendeu? Então, assim, são absurdos da nossa lei, entendeu? Das nossas leis. Mas essas leis foram feitas intencionalmente e no tempo do socialismo. É uma preparação, entendeu? Eu acho que as coisas estão mudando. Aqui, recentemente, os trilhos foram suspensos, aí, o trabalho, né, dos trilhos por conta dessa questão ambiental, né? Bom, eu acho que tendo um parlamentar do nível
do deputado Gilberto Catani, corajoso, não precisamos falar sobre isso, as suas atitudes já demonstraram isso no primeiro mandato. E esse aceite dele para estar no podcast, esse aceite dele para juntar as forças conosco nessa luta em favor desse setor, não em favor de quem quer trabalhar de maneira ilegal. Mas, assim, quem trabalha na ilegalidade até por inobservância, por desrespeito por parte do próprio Estado, né? E a gente fala aqui Estado da Federação, de uma maneira geral, com essas leis antigas, retrógradas, ou leis que não conseguem ser colocadas em prática. Não são céleres, né? Não são céleres. Então, quer dizer, eu acho que o último governo federal já demonstrou o seu desejo de transformar o país num país de produtividade, num país onde o brasileiro tem prioridade no alcance dos benefícios do que é produzido aqui dentro, né? Então, enfim, e o deputado Catani, ele converge com esses ideais e nós ficamos mais seguros de que o nosso sonho pode ser alcançado. Esse sonho de transformar esse projeto de lei em uma lei de verdade. Precisamos sensibilizar as comissões. Aqui eu falo do deputado Avalone, falo do deputado Gilmar Dal Bosco, pela CCJ. Falo do Max Russo. Max Russo está na... Quem está no meio ambiente? Meio ambiente é o Avalone. O Avalone. O Max, eu acho que ele pertence também à CCJ. Não é o presidente, mas pertence à CCJ. Mas pertence também. E pertence também à grande maioria das comissões lá. As comissões, né? Então, assim, eu acho que o momento é oportuno. O governo já demonstrou estar interessado em discutir esse tema. Inclusive, o próprio governador, ele é um empresário nesse segmento, né? Sim. Então, eu acho que ele tem interesse em transformar isso realmente algo acessível a todos. Seria muito cruel da parte dele não querer. Exatamente. Né? Porque nós estamos falando aqui do pequeno, né? Ele é grande. Né? E se ele está sensível a isso, mostra a sensibilidade dele. Né? Eu acho que até parabenizá-lo. Né? Porque geralmente a tendência é de que não quisesse. Exatamente. Né? Mas aí está sendo o contrário. Meus parabéns a ele. E agora a gente fechar esse primeiro ciclo apresentando o diagnóstico, um documentário em vídeo que está sendo finalizado, e começar o novo mandato com chave de ouro, com os parlamentares, junto ao governo, na construção desse novo tempo. 2023, né, ser esse ano para convergir, para a gente ter essa política, para ter esse olhar. Né, o momento é oportuno. O mundo respira mineração. O governo federal, né, tá favorável, né? Favorável. E outra, tudo é... Vamos pegar agora aí o que está na moda, carro elétrico. Vai ter que fabricar bateria. Opa, exato. Sem minério... Nada. Esquece. Não só bateria, né? Tudo. Lataria, cabo, fiação. Então, vai ter que ter olhar. E o pequeno, ele não incomoda ninguém. Não. E o pequeno, no Brasil, é 88%. É o que eu digo. Sempre o pequeno sempre vai ser a maioria. Porque todo mundo começa na atividade. Exatamente. E só alguns chegam ao topo. Né? É a natureza. É natural. Bom, Josias, eu acho que a gente encaminhou bem, né? Alguma coisa, deputado, que nós não tenhamos abordado, que o senhor julga importante citar aqui. Os microfones são seus. Não, eu acho que foi abordado sobre o tema, tudo que devia ser abordado. Quero parabenizá-los mais uma vez por esse tema muito relevante. É uma classe que a gente conhece muito bem e sabe das dificuldades. O que vocês estão fazendo aqui é um serviço imensurável a essa classe, né? Eu acho que nunca ninguém pensou nisso, nem fez isso como os senhores estão fazendo. Então, eu quero parabenizá-los grandemente. Obrigado. E para o público, eu quero contar que eles passaram pó na cara. Eles não conseguiram. Estavam só em 4 aqui, não conseguiram me segurar. Eu queria dizer para o deputado que, apesar dele não ter topado fazer a maquiagem, a gente tem um editor aqui que monta de tudo. Para colocar aqui uma maquiagem dele, um momento de maquiagem aqui, inclusive com sósia, um clone, né? Então, eu acho bom ele não pegar pesado. Comitê do ódio, né? Gente, mas muito obrigado. Obrigado mesmo. Que esse deputado e o que depender de nós na Assembleia, vocês contem conosco. Peraí, antes de despedir e tal, quero dizer que nós temos um outro podcast que se chama Evento Legal e que também debate um tema importante, que é o setor econômico e social dos eventos no estado de Mato Grosso, que, aliás, o senhor teve a coragem, num momento delicadíssimo que todos atravessavam. Aquele mês de junho ali foi peitudo, hein? E ele chamou uma audiência pública no meio da tempestade e calou a boca de todo mundo.
E todo mundo com medo, né? Falou, não, ele vai bater. Não dá microfone para ele, não. É outro setor econômico que também é marginalizado. Que precisa ser tratado com mais respeito. E nós temos um podcast sobre esse tema também. Que bacana. Gostaríamos que o senhor voltasse numa outra oportunidade para tratar desse assunto. Depois de tudo que eu tirei sarro aqui, você vai... Não, vai voltar. Não, fica tranquilo que nós vamos fazer uma montagem, uma maquiagem. Ele pensa que vai escapar, né? Para nós será um prazer. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. O senhor é bem-vindo. Inclusive, o senhor pode usar a estrutura, essa bancada. Quando precisar. Os estúdios da Cor de Matos estão à sua disposição. Nós também estamos lá. Muito obrigado. Um prazer, né, conversar com o senhor aí, debater. Conhecimento gigante na parte de assentamento aí, que tem essa correlação. Sim. Né? E pode contar conosco também aí. Obrigado. Estivemos aqui em mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável, que trata, como o próprio nome diz, dos temas do garimpo, especialmente no aspecto social. Claro, quem cuida da área social e deixa os trabalhadores se desenvolverem, a gente também atinge indiretamente o aspecto econômico, que é tão importante quanto, né? Deputado Gilberto Catani, que além de demonstrar total sensibilidade com o tema, demonstrou total conhecimento e também total boa vontade em ajudar nessa construção desses novos tempos para o setor do garimpo em Mato Grosso e no Brasil. O projeto Garimpo Sustentável é patrocinado pelo governo do estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que permitiu que a Metamate e a Cor de Mato estabelecessem uma parceria, um termo de cooperação mútua e realizasse esse projeto inédito, inovador, em benefício da sociedade. Eu sou o Johnny Everson e agradeço a sua audiência, agradeço a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Antes de despedir, peço que clique aqui no joinha, aqui no curtir, para que nosso material seja melhor disseminado nas redes sociais, na internet de uma maneira geral. Se inscreva também no nosso canal e clique aqui no sininho para receber as nossas atualizações. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!